Olá! Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa leitura, veremos 1 Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 25. Dando continuidade à história que já vimos nos vídeos anteriores. Davi, aqui, no capítulo 21, estava fugindo do rei Saul e chegou à cidade chamada Nobe. E ali estava o sacerdote Aimeleque. E o sacerdote acha estranho ver Davi sozinho pela cidade, sem nenhuma guarda ou protegendo. Davi diz a ele que ele não estava só, que os seus homens estavam em locais estratégicos e que ele estava ali a mando do rei Saul para realizar uma missão secreta a serviço do rei. Ele então pede pão, mas o sacerdote explicou que não havia pão comum, apenas o pão consagrado, que naquela época tínhamos o pão consagrado, que pessoas não podiam comer, apenas os sacerdotes. Mesmo assim, Aimeleque concordou em dar o pão, já que Davi insistiu, mas desde que os homens estivessem puros, conforme diz o versículo. Puro aqui significava sem ter relações com suas esposas, relações sexuais com suas esposas no último dia. E Davi diz que não, que os seus homens e ele estavam puros. E então o sacerdote dá-lhes pão, mantimento. Porém, naquele local havia um homem que era servo de Saul. Ele observou tudo e depois contará tudo ao rei. Logo em seguida, Davi pergunta ao sacerdote se havia alguma arma disponível, já que ele, por conta da urgência da missão que ele inventou, que Saul tinha dado a ele a missão, não pôde pegar nenhuma lança e nenhuma espada. Então, Aimeleque diz que a única arma era a espada de Golias, que Davi havia matado anteriormente. Então Davi aceitou a espada. E depois disso, Davi fugiu ainda mais longe e foi para a terra dos filisteus, até a cidade de Gate, governada pelo rei Aquis. Porém, os servos do rei Aquis o reconheceram como aquele mesmo Davi sobre quem se cantava: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então vemos aqui que Davi fugiu para a terra dos filisteus, para a terra de seus inimigos. E os seus inimigos tentam matá-lo. Porém, Davi, com medo de ser morto, ao ser levado perante o rei daquele local, ele finge estar louco. Arranhava as portas, deixava a saliva escorrer pela barba e se comportava como um insano. E o rei Aquis, vendo aquilo, disse que já tinha loucos demais em sua cidade e que aquele não era o famoso Davi. E não permitiu que ele ficasse ali. E dessa maneira ele conseguiu escapar mais uma vez. Então, depois de Davi ter escapado mais uma vez da morte, agora no capítulo 22, vem mostrar o período em que Davi está fugindo de Saul novamente e começa a formar um grupo de seguidores. Davi até então estava sozinho, mas neste capítulo ele formará um grupo. É dito que Davi foge e se esconde na caverna de Adulão. E ali ele conhece pessoas, muitas delas endividadas e insatisfeitas com o reinado de Saul. Aproximadamente 400 pessoas, 400 homens. O capítulo também menciona que Davi leva seus pais ao rei de Moabe, pedindo proteção para eles, e seus pais permanecem escondidos ali.
É dito que Davi volta para a região de Israel, para a terra de Judá, e vai para a floresta de Herete. Enquanto isso, Saul fica sabendo que Davi foi localizado. E Saul quer porque quer capturar Davi. Saul já estava ficando paranoico. E se tornou um rei mau, fazendo injustiça. Tudo para que conseguisse encontrar Davi. Então, lembrando aquele momento em que Davi se encontra com o sacerdote e um servo de Saul, observa tudo. Esse servo diz a Saul tudo o que aconteceu, que o sacerdote Aimeleque ajudou a Davi. Saul manda chamar Aimeleque e também todos os sacerdotes daquela cidade de Nob. Aimeleque se defende, explicando que ajudou Davi porque acreditava que ele era ainda um servo fiel do rei Saul e genro de Saul, já que ele era casado com Mical, filha de Saul. E ele afirma que não sabia de nenhuma rebelião feita por Davi. Mesmo assim, Saul não aceita a explicação e ordena a morte de todos os sacerdotes. Os soldados de Israel, os soldados de Saul, se recusam a executar tal missão, pois temem matar, eles têm medo de matar os servos de Deus, pois os sacerdotes naquela época eram como padres dos nossos tempos. Então Saul ordena um servo específico, na verdade o mesmo que ouviu a conversa entre Davi e Aimeleque, para que ele mate os sacerdotes. E assim ele faz. E 85 sacerdotes são mortos, todos vestidos com a roupa sacerdotal. E não foi apenas isso. Saul manda destruir completamente toda a cidade de Nob, matando homens, mulheres, crianças, bebês e até os animais, mostrando a gravidade de sua desobediência e crueldade. E isso que Saul fez foi algo que nem mesmo os inimigos haviam feito. Vemos aqui que Saul se tornou um rei paranoico e muito malvado. É dito que apenas Abiatar, que era filho de um sacerdote, consegue escapar e foge para junto de Davi. Ele conta tudo o que Saul fez. Davi se sente culpado, de certa maneira, mas já não poderia fazer mais nada. Ele acolhe Abiatar, dizendo que quem estivesse com ele estaria seguro. E agora veremos o capítulo 23. Esse capítulo começa quando Davi fica sabendo que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, roubando as colheitas do povo. Davi então consulta ao Senhor se deveria ir ajudar. E Deus responde que sim. Vale ressaltar que Davi tinha pouquíssimos homens, cerca de 400. É dito também que os homens de Davi estavam com medo. E por isso Davi consulta a Deus novamente, se eles deveriam ir para essa batalha. E Deus confirma que sim, que entregaria os filisteus em suas mãos. E Davi obedece e derrota os filisteus e salva a cidade de Keila. E o rei Saul fica sabendo que Davi estava em Keila, na cidade de Keila, e vê nisso a oportunidade para capturá-lo. E ele ainda tem a audácia de dizer, de pensar, que era Deus que havia entregado Davi em suas mãos. Davi, sabendo, conhecendo o perigo de Saul, consulta a Deus novamente, através do sacerdote Abiatar, o único sobrevivente. E revela que Saul estava indo em direção à cidade e que os moradores de Keila entregariam Davi.
Então vemos aqui que Davi salvou a cidade de Keila. Mas quando Saul chegasse à cidade, pediria que os moradores entregassem a Davi. Se os moradores não dessem Davi, Saul invadiria a cidade e destruiria. E então, vemos aqui que mesmo Davi salvando aquela cidade, o povo seria ingrato. E por isso Davi, não querendo ser capturado e nem prejudicar aquela cidade, ele foge. E ele passa a se mudar constantemente de local, de lugar, sempre fugindo de Saul. E é dito que Saul continua procurando por ele todos os dias, mas Deus não permite que Saul o encontre. Mais para frente, nos próximos versos do capítulo, é dito que Saul descobre onde Davi estava escondido e sai com um batalhão para capturá-lo. Porém, quando Saul estava quase cercando Davi, chega a notícia urgente, dizendo que os filisteus haviam invadido Israel. E por isso Saul é obrigado a desistir da perseguição para enfrentar o inimigo. E assim Davi escapa mais uma vez. E o capítulo termina dizendo que Davi foi morar nos lugares seguros de En-Gedi. E agora no capítulo 24, Saul continua perseguindo Davi e Saul reúne 3.000 soldados e vai até o deserto de En-Gedi em busca de Davi. Durante a perseguição, Saul entra sozinho numa caverna, pois é dito que ele ficou com dor de barriga. Exatamente isso. Porém, Saul não sabia que os homens de Davi estavam escondidos exatamente ali naquela caverna. Davi se aproxima silenciosamente de Saul e de alguma maneira consegue cortar apenas a ponta do manto da roupa de rei de Saul, sem que ele percebesse. E Davi também impede os seus homens de fazer algum mal contra Saul. Logo depois, ainda é dito que Davi sente um peso na consciência por ter cortado o manto do rei, já que ele tinha a mania de dizer que Saul era o ungido de Deus, que ninguém poderia matá-lo a não ser Deus. E então Davi se apresenta a Saul e mostra o pedaço do manto que ele cortou e que poderia ter matado a Saul, mas não o matou porque não o considerava inimigo. Diante disso, e ainda assim, Davi se inclina perante Saul, como fazendo reverência por ele ser o rei. Davi aqui prova sua inocência. O rei Saul se emociona ao ouvir Davi. Ele chora e reconhece que Davi é mais justo do que ele mesmo, do que o próprio rei. E ainda admite que Davi deve ser o próximo rei de Israel. Saul pede apenas que Davi não destrua a sua descendência quando assumiu o reino, pois, como já disse antes, era comum naquela época, quando um rei ocupava o lugar de outro rei, ele matava toda a sua descendência, para que no futuro não pudesse haver nenhuma rebelião. E Davi promete isso a Saul, dizendo que não mataria a descendência de Saul. E então os dois seguem caminhos diferentes. E aqui conclui-se o capítulo 24. Veremos agora, a seguir, o capítulo 25, o último capítulo que veremos neste vídeo.
Vale ressaltar também que depois teremos ainda mais um vídeo para concluirmos de vez toda a playlist de 1 Samuel. O capítulo 25 começa contando que o profeta Samuel morreu, e todo Israel o pranteou e o sepultou. Depois disso, Davi foi para o deserto de Parã. Nessa região vivia um homem muito rico chamado Nabal. Ele possuía muitos rebanhos, porém ele era duro de coração, arrogante e mal educado. Sua esposa se chamava Abigail. O texto diz que era uma mulher inteligente, sensata e também bonita. Davi envia alguns homens até Nabal para saudá-lo em paz e pedir ajuda. Davi lembra que no passado ele salvou o povo de Nabal. E a única coisa que Davi pede em retribuição é alimento. Nabal, porém, responde com desprezo e arrogância, dizendo que não conhece nenhum Davi, e se recusa a ajudar e ainda humilha os mensageiros. Ele humilha os mensageiros que Davi enviou. E quando Davi fica sabendo da resposta de Nabal, ele se enfurece e quer matar todo aquele povo. Um dos servos de Nabal, porém, sensato, percebe o perigo e avisa Abigail, sua esposa, a esposa de Nabal, explicando que Davi foi justo e que Nabal pagou o bem com o mal. Então, sem contar nada ao marido, Abigail age rapidamente. Ela prepara uma grande quantidade de alimentos e vai ao encontro de Davi para impedir o derramamento de sangue. Quando Abigail encontra Davi, ela se humilha, se inclina diante dele e assume a culpa, pedindo que Davi não manche suas mãos com vingança. Ela reconhece que Davi será rei e pede que ele não carregue esse peso na consciência no futuro. Diante disso, Davi reconhece que Deus usou Abigail para impedi-lo de cometer um grande erro, porque, por conta de um único homem, Davi mataria todo um lugar. Ao voltar para casa, Abigail encontra Nabal embriagado, festejando como um rei. Ela espera até o dia seguinte e então conta tudo o que aconteceu. Ao ouvir, Nabal fica paralisado de medo, como se tivesse tido um ataque. Cerca de 10 dias depois, Deus fere Nabal e ele morre. Quando Davi recebe a notícia, ele louva a Deus por ter feito justiça, sem que ele precisasse se vingar com as próprias mãos. Davi então manda pedir Abigail em casamento e ela aceita. E o capítulo termina informando que Davi tinha outras esposas, porém que Mical já não era mais esposa de Davi, pois Saul a havia entregado a outro homem. E aqui concluímos mais um estudo simplificado da Bíblia.